Bom dia a todos e todas, bem-vindos ao seminário da Agência Bori com a Cielo. Eu sou Natália Flores, gerente de conteúdo da Bori, e vou estar coordenando esse seminário. A ciência pode ser uma importante fonte de informação e de conhecimento para a população brasileira e pode nos ajudar, enquanto sociedade, a tomar decisões coletivas mais sábias, né? Como vimos durante a pandemia, essa aproximação da ciência e da sociedade não é simples, e, ao contrário, tem uma série de barreiras e desafios. É preciso pensar em mecanismos de como democratizar a informação científica de forma eficaz, e as revistas científicas têm um papel essencial nesse processo, assim como os cientistas. Nesse painel, vamos falar sobre o impacto e os aprendizados do trabalho da Agência Bori em parceria com revistas científicas e cientistas na disseminação de ciência para a imprensa brasileira. E por isso estão comigo a Marília Sá Carvalho e o Antônio Freire Carvalho Filho. E antes de iniciar essa apresentação, eu vou apresentar brevemente meus convidados e pedir para eles se cumprimentarem em público. A Marília Sá Carvalho é médica, epidemiologista, doutora em engenharia biomédica pela UFRJ, com pós-doutorado em estatística na Lancaster University, no Reino Unido, e pesquisadora titular da Fiocruz, com bolsa de produtividade em pesquisa 1B do CNPq. Tem como principais áreas de interesse a epidemiologia ambiental, pensamento sistêmico e modelagem de dados com estruturas complexas, e desde 2013 ela é coeditora-chefe do periódico científico Cadernos de Saúde Pública, que é um periódico muito bem parceiro da Bori. E o Antônio, cumprimente o pessoal, Marília, tudo bem? E o Antônio Freire Carvalho Filho é especialista no combate ao tráfico de vida silvestre na Wildlife Conservation Society Brasil. É doutor em genética evolutiva e biologia molecular pela Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, com estágio sanduíche na instituição da City University of New York. E tem como linha de pesquisa principal o combate ao tráfico ilegal da biodiversidade brasileira. Tudo bem, Antônio? Esse seminário faz parte de uma série comemorativa dos 25 anos da Cielo, que culminará na Conferência Internacional Cielo 25 anos, em setembro, em São Paulo. Ele está sendo gravado e os slides estão disponíveis na página do evento do seminário. Antes da gente iniciar, eu também vou relembrar os códigos de conduta desse seminário. A gente espera que todas as pessoas que estão participando de espaços promovidos pela Cielo sejam respeitosas e inclusivas, não façam ameaças de violência, não utilizem linguagem nociva, nem prejudicial ou preconceituosa. Então, vamos iniciar. Eu vou compartilhar minha tela para falar brevemente sobre a Agência Bori. Deixa eu até colocar um cronômetro para não me passar no horário. Vocês estão conseguindo enxergar minha tela? Espero que sim. Bem, a Agência Bori, então, tem essa missão de trazer a ciência de forma mais próxima para a imprensa. É uma agência que começou em 2020 com esse trabalho de aproximar esses dois lados, de criar uma ponte entre a imprensa e a produção científica brasileira, com esse desafio realmente de fazer com que os jornalistas conhecessem a ciência, o conhecimento científico que a gente está produzindo e publicando nas revistas científicas e nas universidades, né? Antes da Agência Bori, esse acesso ao conhecimento científico, principalmente das revistas científicas brasileiras, era bem menor, e a gente vai falar um pouco sobre esse tema aqui, sobre como a gente impactou, de certa forma, esse trânsito de informações científicas, né? A gente, então, faz uma curadoria da ciência brasileira e apresenta a ciência brasileira aos jornalistas que acessam a Agência Bori. E a gente só consegue fazer isso, a gente trabalha com estudos inéditos, né? Traz a ciência que está em vias de publicação, e a gente só consegue fazer isso por meio de parcerias com revistas científicas, com a Cielo e com a BEC, especificamente, e a partir dessas parcerias a gente consegue acessar estudos científicos que estão no prelo, né, que foram aprovados pelos pares científicos e que estão em vias de publicação naquela fase de editoração do artigo científico. A gente acessa as bases de dados da Cielo
e da BEC e monitora diariamente os estudos que estão nesse processo de editoração, e a partir desse monitoramento a gente indica e seleciona, né, os estudos que a gente considera que tem interesse jornalístico, que vão, de certa forma, atrair os jornalistas para produzirem suas pautas sobre aquele tema. Esse processo, então, ele demora mais ou menos umas 2 semanas entre o monitoramento, essa curadoria que a gente faz e seleção, e a partir dessa curadoria a gente produz um texto explicando o que é aquele estudo para o jornalista, que geralmente o jornalista não tem muita base científica, ele entende muito pouco sobre metodologia científica, sobre ciência, então a gente faz esse trabalho de apresentar para ele um texto explicando aquela pesquisa, por que ela é importante e como ela foi feita. E a gente disponibiliza esse material numa área fechada para jornalistas, e eles têm mais ou menos 1 semana para acessar tanto o artigo científico quanto o texto explicativo, e para trabalhar nas suas pautas, trabalhar em matérias autorais, ou mesmo se eles realmente não tiverem esse tempo para trabalhar nas matérias, eles podem pegar o nosso texto explicativo e reproduzi-lo diretamente nos seus veículos. E essa produção toda, enfim, a gente acessa mais ou menos uns 100 artigos científicos por dia e seleciona na base de 3 a 2 estudos por semana. Essa é a nossa operação atual, a gente faz tudo isso manualmente atualmente, mas a ideia também é automatizar esse sistema de seleção para que a gente consiga ganhar também um volume nessa produção. Então, hoje, o que o jornalista que se cadastra na Bori tem? Ele acessa o que a gente chama de uma vitrine da ciência brasileira, estudos que estão inéditos, né, que estão fresquinhos para que ele possa divulgar, mais ou menos umas 2 ou 3 pautas por semana. Aqui, se ele acessar hoje a Bori, por exemplo, ele vai encontrar esses 3 estudos de instituições diversas, de revistas científicas diversas também. E a gente trabalha com esse sistema que a gente chama de embargo jornalístico, que é um sistema muito comum no exterior, né? Que trabalha com uma data de embargo, uma data de publicação do artigo, e faz um acordo com os jornalistas deles divulgarem o material, divulgarem as suas pautas sobre aquele artigo após aquela data do embargo. Então, o jornalista que acessa a Bori tem aqui 3 estudos que têm datas de embargo determinadas para os próximos dias. Esses 2 de cima vão ser publicados na revista científica no dia 28 de abril. Então, nesse mesmo dia, ele vai poder publicar sua matéria sincronizada com a publicação do artigo científico. Além, enfim, os nossos números, quem é que é parceiro da Bori? A gente tem atualmente revistas científicas, mais ou menos 160 revistas parceiras da Bori, da Cielo e da BEC. A gente divulgou, desde o início da Bori, a gente divulgou mais de 450 estudos de diversas áreas de conhecimento. Aqui eu coloquei algumas revistas científicas que são nossas parceiras, como a Biota Neutrópica, a Ciência Rural, a Cadernos de Saúde Pública, que daqui a pouco a Marília vai falar um pouco sobre essa parceria. A gente divulga, a maior parte da nossa operação é de divulgação de revistas do Cielo, porque a gente tem essa parceria institucional. O ano passado, por exemplo, metade foi de revistas do Cielo, mas a gente também tem recebido muito estudo diretamente dos cientistas de revistas que não são parceiras, que é o caso do Antônio, né, que depois ele vai explicar um pouco mais como é que foi esse processo. Mas a ideia é que tem essas 2 vias, né? A gente está constantemente aumentando as nossas revistas parceiras, assim, entrando em contato com editores para propor uma parceria com a Bori. Quem que acessa a Bori, né? A Bori, ela está disponível para 2.600 jornalistas que estão cadastrados e entram na Bori diariamente em busca de pautas. São jornalistas do Brasil todo, então a gente tem uma capilaridade muito grande. A gente chega em grandes e pequenos veículos, né? Então tem Folha de São Paulo, tem Estadão, Globo News, mas também tem blogs e jornais locais de diversas áreas do Brasil, que também são importantes, né? Dos chamados desertos de notícia. A gente tem uma diversidade de veículos e jornalistas.
Os jornalistas não são todos de ciência, a maior parte não é. Entrou na Body justamente por causa da pandemia e, de certa forma, agora acessa nossos conteúdos para produzir matérias não necessariamente de ciência, mas também interessados em usar evidência científica para suas pautas. A gente tem uma repercussão imediata de mais ou menos 12, uma média de 12 reproduções dos nossos textos. A maior parte da nossa repercussão é reprodução do texto de forma integral, mas também temos matérias trabalhadas de forma autorais pelos jornalistas. E o ano passado a gente teve mais de 1.600 repercussões totais dos estudos que a gente divulgou. Depois que o texto é lançado para os jornalistas e eles fazem essa divulgação nos seus veículos de comunicação, o texto explicativo da Body é disponibilizado na área externa do nosso site. Ele vai para o nosso site para o acesso do público mais amplo, e quando ele é publicado na revista, a gente coloca o link direto do artigo e o DOI do artigo nesse material, para que também gere acessos para a revista e para o artigo científico diretamente de quem vai acessar a matéria. Esse é um caso de um estudo que a gente divulgou há algumas semanas, no dia 20 de março, que falava da Revista Brasileira de Ciência Política, que falava sobre a reação dos servidores à opressão do governo Bolsonaro. É um estudo que trata de questões de burocracia, de um núcleo que estuda a burocracia da universidade, da FGV, né, da EASP, que é a nossa parceira também. Esse estudo teve muita repercussão, ele teve mais ou menos 69 reproduções imediatas na imprensa, e essas reproduções acabaram, de certa forma, alavancando as métricas alternativas, que a gente chama, né, que são métricas que medem essa circulação do artigo científico em lugares de fora da academia, por exemplo, em blogs, em sites de notícia, no Twitter, quem está comentando esse artigo no debate público. Um estudo inicial que a gente fez com essa pesquisa que a gente divulgou, a gente conseguiu levantar os altmetrics dele, que os altmetrics foram bem maiores do que os artigos publicados na mesma edição dessa revista. Então, eu trago mais para ilustrar assim, como essa divulgação pela Body pode, de certa forma, alavancar métricas alternativas tanto para o artigo científico quanto para a revista científica, né? E claro que esses altmetrics, eles não chegam a mapear todo o impacto, né? A gente faz um mapeamento manual também desse impacto na imprensa, dessas reproduções. E esse artigo, por exemplo, teve mais de 69 reproduções em veículos diversos, como Folha de São Paulo, e outros veículos do Nordeste, do Sul, do Sudeste. E isso que significa, né? Que o nome da revista científica, que a gente traz visibilidade tanto para o estudo, quanto para os pesquisadores, quanto para a revista científica, né? O nome da revista científica foi citado por mais ou menos 69 veículos de comunicação. Um dos exemplos dessa citação, né, foi que esse artigo serviu como base para um editorial do Estadão, do domingo. Então, a gente vê o conhecimento científico circulando de uma forma mais intensa, e isso, para quem acompanhava o panorama do jornalismo científico anterior à Body, né, isso causa impacto, porque o que se tinha no jornalismo científico alguns anos atrás? A gente raramente citava a revista científica brasileira em veículo de comunicação, essa informação não chegava. Geralmente, os jornalistas divulgavam mais a pesquisa feita e publicada no exterior, em revistas como Science, Nature, publicada por brasileiro, mas divulgada em revistas do exterior. E hoje a gente tem como oferecer também esses estudos que também são feitos com qualidade e publicados em revistas editadas no Brasil, e ganhar visibilidade de uma forma muito mais intensa na imprensa. Então, a partir disso, né, como é que uma revista científica se torna parceira da Body? A gente tem hoje 2 mecanismos de parceria. Se a revista científica é credenciada, é vinculada ao Cielo,
basta mandar um e-mail para a Bori dando um ok nessa parceria, e a partir desse e-mail a gente começa a inserir, a gente insere a revista no nosso monitoramento e faz essa curadoria diretamente na base de dados do Cielo. Se a revista não é parceira, seja revista associada à ABEC ou não, basta, ou que trabalha com OJS, a gente criou recentemente um plugin em que a revista pode instalar esse plugin e, a partir disso, ser monitorada pela Bori. E, enfim, depois eu passo um link no chat com algumas especificidades sobre essa instalação do plugin. A revista precisa ter o sistema mais atual do OJS, enfim, tem algumas questões aí, mas, por enquanto, a gente está trabalhando com essas duas formas de parceria. E a partir, depois dessa apresentação, dessa breve apresentação, eu chamo a Marília Sá Carvalho, da Cadernos de Saúde Pública, para falar um pouco sobre os impactos da parceria da Agência Bori e da revista Cadernos de Saúde Pública. Obrigada, gente. Está mutado, Marília. Aí. Sempre me acontece coisas desse tipo, não é novidade. Então, queria agradecer muito o convite. Eu acho que a Agência Bori está trazendo uma visibilidade para o Cadernos muito importante. O Cadernos, vou só falar um pouquinho quem é o Cadernos, né? Opa, passei rápido. O Cadernos é uma revista mensal publicada pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, Fundação Oswaldo Cruz, há 35 anos. É uma revista bastante estável. Atualmente, a gente recebe mais ou menos 3.000 artigos anuais e publica entre 200 e 250. Então, é uma revista de peso, é uma revista importante no campo da saúde coletiva. A gente vem trabalhando com a divulgação científica, ou vem tentando trabalhar com a divulgação científica desde 2018, 2019. A gente ganhou, por exemplo, um edital para estimular a divulgação científica na revista em 2019. Fizemos uma oficina, era para continuar em 2020, e, obviamente, em 2020 deu aquela parada por conta da pandemia. A gente vem tentando, a gente tem uma estratégia nas redes sociais, a gente tem uma assessoria de comunicação, que a gente, né, que é um jornalista do Cadernos, e a gente trabalha, que, aliás, foi quem preparou a apresentação, vamos reconhecer o trabalho da Clara. E, aliás, e além disso, tem a assessoria da própria ENSP, né, da Fiocruz, que muitas vezes replicam, né, o nosso material das redes sociais, e a Agência Bori. Bom, Marília, só um pouquinho, a apresentação não está sendo compartilhada. Não sei se... Não? Sim, gente. Outro furo? Não é raro. Está compartilhando agora? Não sei que está. Agora sim. O que eu falei até agora está nessa transparência aí. Gente, eu sou antiga, né? Eu falo transparência, pode? Tá dando para ver agora? Só não está em tela... Tá, agora tá. Agora tá. Uhum. Então, o que eu falei está nesse slide da apresentação. Foram divulgados 18 artigos pela Bori, com mais de 1.000 repercussões na mídia. Isso, para a gente, certamente foi muito importante. Eu queria ressaltar o trabalho que a Bori faz de divulgar a própria revista. Mesmo na divulgação, sei lá, no exterior, eu leio lá o New York Times, alguma coisa assim, eles divulgam um artigo, mas não falam da revista. O que eu acho que é profundamente injusto, né, para quem está fazendo o trabalho de estruturação dessa publicação científica. Bom, agora, então, a gente começou a trabalhar em fevereiro, março de 2021. E já neste momento, a gente teve um pico de aparição na mídia. Nesse ano aí, que tem essa setinha, foram dois artigos publicados nesse mês, e, novamente, nesse outro pico que tem ali, foram mais 2 artigos publicados. Se vocês compararem com o momento anterior,
é visível o papel que a Bori teve na divulgação científica do Cadernos. Isso, para a gente, certamente é muito importante. A gente vinha já investindo, mas o nosso esforço isolado não dava conta daquilo que a Bori agora está nos ajudando. A gente procurou fazer uma nuvem de palavras dos artigos que foram divulgados pela Bori. É muito interessante. Insegurança alimentar era o mais frequente, ou vem sendo o mais frequente. Vacina, porque pegou o ano da pandemia. Pandemia está lá, bastante visível, e temas que para a gente são muito caros. Por exemplo, mulher, a questão de gênero, a Covid, mais uma vez, refletindo aquele momento, a questão da saúde do idoso, e vai por aí. Eu acho que essa questão da insegurança alimentar, por exemplo, é porque este é um tema de interesse. Eu acho que a Bori vem tentando trabalhar com esse tema quando olha para o Cadernos. Deixa eu ver melhor aqui. Esse aí foi um dos campeões de audiência do Cadernos. Teve aproximadamente 230 repercussões na mídia. Um artigo sobre tabagismo e a questão do acesso de cigarro por adolescentes. O outro artigo muito importante foi esse, A Cor e o Sexo da Fome, discutindo a questão da insegurança alimentar, e teve 60 repercussões. Eu só vou dar uma provocadinha. A Cor e o Sexo da Fome é uma pessoa branca digitando. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Procurar trazer realmente a ideia do que está no artigo para tudo, para a página de uma maneira completa. Como a gente vem fazendo um esforço enorme no sentido de avançar na questão da igualdade de gênero, de raça, enfim, na igualdade de uma maneira geral, essa para a gente é uma questão muito importante. Nós, inclusive, temos buscado ampliar a participação de editoras, as próprias editoras-chefes são 3 mulheres, e também a questão da participação de editores associados, buscando a diversidade de raça, cor, Um outro artigo que foi também dos best-sellers da Bori foi esse sobre alimentação escolar. Novamente, quer dizer, teve um sobre a questão da fome, e teve um agora sobre a questão da alimentação escolar. É muito interessante e reflete, por um lado, a importância que a Bori está dando para o tema, por outro lado, a importância que a mídia, que acessa a Bori, também dá de importância para esse assunto. Eu acho que esse assunto, a questão da fome, é um assunto que está na pauta no Brasil, de uma maneira bastante importante. Agora, são as repercussões na mídia, digamos, nos jornalões. Um artigo que sai no Globo, discutindo a vacina de gripe, a chance mínima de ter reação adversa em idosos. O estudo foi realizado em São Paulo. Na Folha de São Paulo, um artigo discutindo a questão do risco da diabetes. São 2 temas extremamente caros para a gente, principalmente a questão da vacina, que a gente, quer dizer, que toda a área da saúde pública, da saúde coletiva, vem fazendo campanhas importantes. O próprio Ministério da Saúde colocou como pauta prioritária a retomada das coberturas vacinais no Brasil. E a gente, como revista científica brasileira, ou melhor, brasileira não, uma revista científica internacional publicada no Brasil, esse tema para a gente é muito caro. E, aliás, não é um tema só no Brasil, o mundo inteiro está sentindo essa diminuição nas coberturas vacinais e sentindo, eu estou falando de, por exemplo, surtos de sarampo nos Estados Unidos, apenas como exemplo. A Viva Bem também traz, uma publicação eletrônica, um blog, mas que também pertence, que é ligado à Folha de São Paulo. Traz a questão do pré-natal, e a Agência Brasil traz a questão da merenda escolar, que foi aquele artigo que a gente mostrou no slide anterior. Bom, embargos, para a gente isso não é problema, porque a gente não tem... os temas que a gente trabalha não são temas imediatos.
Agora tem que... Isso acontece mais nas revistas clínicas, né? Inclusive, tem uma disputa de citação. No nosso campo, isso não é importante. Inclusive, os nossos artigos têm repercussão, às vezes, de anos, né? Porque é o tipo de revista que está trazendo um conteúdo que não é imediato, né? É um conteúdo que se trabalha ao longo de bastante tempo. Bom, uma coisa que a gente gostaria muito de ter uma proximidade, uma compreensão melhor, é como é que a Bore faz a seleção dos textos. Dá para perceber, pela nuvem de palavras, que certos temas são, digamos, selecionados com mais frequência. Inclusive, pela repercussão que vai ter na própria mídia, o tema, por exemplo, da insegurança alimentar, da fome ou da alimentação inadequada, tiveram repercussão muito grande. Agora, qual foi o artigo? Por que aquele? Isso é uma coisa que a gente tem curiosidade e gostaria de entender melhor e talvez até contribuir para a Bore, levantando artigos que a gente acha que são interessantes, embora a Bore tem autoridade, jornalistas com experiência. Nós temos trabalhando conosco uma jornalista científica e tem feito um trabalho, por exemplo, nas redes sociais, muito bom, né? Então, essa proximidade talvez seja interessante. Que é o que eu apontei ali, né, como próximos passos. Eu não sei como é que eu estou no tempo, mas vamos adiante, né? Os nossos contatos, né? Então, aí, site, e-mail, Facebook, Twitter. A gente está investindo agora em abrir um site no Instagram, ainda em fase de teste. Bom, Cadernos é uma revista que tem 3 editoras, que a gente chama de coeditoras-chefe, e todas as decisões são tomadas em conjunto. Isso é muito importante para a gente, em parte porque a gente garante que não é uma visão ou um olhar só que escolhe, que trabalha, que avalia os artigos. Isso para a gente é uma coisa muito importante. E, além disso, nós temos mais de 40, eu acho que essa altura já está chegando a 50, editores associados das mais diferentes áreas do campo da saúde coletiva. Novamente, a gente busca editores associados em todo o país, em diferentes regiões do país, a gente busca na América Latina, a gente tem editor associado na Europa, a gente tem alguns nos Estados Unidos, e, com isso, a gente também procura diversificar a avaliação e a internacionalização de cadernos. Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha ficado interessante para quem está assistindo. Obrigada, Marília. Já vi que teve um pessoal também perguntando sobre a questão dos critérios de curadoria que a gente usa no chat, e daqui a pouco, na hora das perguntas, a gente retoma esse ponto. Mas é sempre muito importante, assim, realmente, a gente pensar na continuidade dos projetos, né? Eu gostei muito dessa sua ideia de pensar, de agora em diante, o que a gente faz em relação à parceria. Daqui a pouco a gente retoma isso também. Agora eu vou chamar o Antônio para falar sobre o impacto da Bore na disseminação do estudo dele, e daqui a pouco abrimos para perguntas. Bom dia, Natália. Bom dia, Marília. Bom dia a todos que estão presentes, assistindo a gente de casa, do trabalho, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Conseguem ver? Sim. Perfeito. Então, deixa eu só diminuir aqui. Tá. Então, primeiramente e antes de mais nada, gostaria de agradecer a Bore por esse convite, né? Desde a publicação daquele trabalho sobre tráfico de abelhas sem ferrão no Brasil, que foi assim algo bem marcante na minha carreira, mudou, na verdade, a minha carreira. Vocês vão ver aqui durante a minha apresentação, eu vou chamar atenção a isso. E antes de começar, eu preciso agradecer muito a uma pessoa que foi quem idealizou, né, essa parceria, que foi a Alba, lá do Instituto Nacional da Mata Atlântica. Na época eu trabalhava lá,
E ela falou, Tony, a gente precisa publicar um release do seu trabalho na Body. Eu não sabia nem o que ela estava falando, não fazia ideia desse universo, de como acessar a imprensa, enfim, né? E a Body me ajudou muito, muito mesmo. Foram mais de 100 divulgações instantâneas, assim, do primeiro ao terceiro dia pós-publicação do artigo. Enfim, a gente vai ver aí que foi muito intenso, né, esse processo. E hoje eu trabalho na WCS Brasil, que é uma ONG americana, né, que está presente em mais de 60 países, e justamente hoje eu coordeno o programa de combate ao tráfico de vida silvestre dessa ONG aqui no Brasil. E a Bora contribuiu muito para eu estar nessa posição que eu estou hoje, né? Então, o IMA, né, o Instituto Nacional da Mata Atlântica, foi onde toda essa pesquisa com as abelhas foi realizada e onde eu dei o pontapé inicial dos trabalhos que eu venho realizando até hoje. Isso daí começou lá em 2019, né? Depois de terminar doutorado, pós-doutorados e tudo. E o IMA foi muito importante nesse momento para mim, porque eles falaram, né, meus coordenadores e supervisores da época falaram, não, tem liberdade, né, para fazer sua pesquisa, contanto que as diretrizes dos projetos que a gente tem, né, aprovadas sejam cumpridas. E, felizmente, a gente deu o gás aí e conseguimos resultados muito bons com essas publicações, essas produções que têm sendo enfim, lançadas atualmente. Então, logo em 2019, eu comecei a questionar por que a gente não estava trabalhando muito ainda no país com esses temas que são muito sensíveis para a conservação, que é a biopirataria, o tráfico de vida silvestre, o contrabando de vida silvestre, as ações bioterroristas que acontecem em território nacional, caça ilegal, e também esse spillover, que é uma transferência de patógenos, que é algo que a gente, que é biólogo, vai entender um pouco, vai entender bem, né? Que é essa transmissão de patógenos quando você muda espécimes, né? Ou seja, indivíduos vivos de um lugar para o outro. A gente sabe que a gente nunca está sozinho, né? Sempre temos vírus, bactérias, uma série de micro-organismos que são inerentes aí à constituição dos nossos organismos, e os animais também não é diferente. E isso esse tráfico, essa biopirataria, eu vou falar como tráfico para generalizar, né? A gente sabe que existem nuances, e o que é o comércio ilegal. Quando eu falar tráfico, você está me referindo a comércio ilegal. Ele está sendo muito realizado na internet. A gente sabe que, hoje em dia, né, com tanta facilidade que a internet tem, não é raro você entrar no Mercado Livre, no Facebook, ou no próprio YouTube, e ter pessoas anunciando, né, animais ameaçados, muitas vezes, de extinção, sendo comercializados aí e sendo transferidos, quando vivos, né, de uma parte para outra do país, e inclusive também para várias partes do mundo. Então, isso me deixa muito inquieto, e isso vem sendo o principal motor, né, a principal força motriz aí para minhas pesquisas atualmente. O caso mais emblemático desse tráfico e como o tráfico atrapalha, né, a conservação, como prejudica a manutenção de espécies, é o que acontece com esses rinocerontes africanos, que hoje em dia a população não chega nem a 5% que já foi, e a demanda é muito por causa desse chifre, né, que esses rinocerontes têm, que nada mais é que queratina, e é utilizado no mercado chinês para fazer chás, e, enfim, vocês vão ver aí que, se você for ver o que é realmente, do que é feito, do que é constituído esse chifre, é a mesma coisa que você pegar cabelo, triturar, virar pó e fazer um chá desse cabelo, né? Então, para a medicina tradicional chinesa, e, na verdade, não só chinesa, né? Vários países da Ásia, como inclusive o Vietnã, são os principais a principal demanda desse tipo de produto, que tem levado essas populações de rinoceronte aí à beira da extinção. Muitas pesquisas e muitas reportagens saíram já sobre o assunto, e, assim, é muito triste o que vem acontecendo com essa espécie, mas não é a única, ela serve de bandeira, né? Tanto ela também como os elefantes, né, com seus marfins, que são muito explorados, e é terrível o que acontece com esses animais. Muitas vezes eles cedam, né, esses caçadores/traficantes cedam esses animais, só retiram o marfim, né, deixam o animal lá agonizando, e a morte é certa, né, para um animal que fica nessa situação aí. Mas a gente sai do caso mais emblemático para um outro muito menos visível, menos aparente, né, que são os insetos, né? Essa espécie de inseto, por exemplo, ela é muito comercializada, muito vista, muito procurada aí por traficantes internacionais, e é uma espécie brasileira.
E aí a gente vê, por exemplo, um indivíduo sendo vendido no eBay, nesse caso é um indivíduo já seco, né, para colecionadores. Mas, assim, isso acontece para quase todas as espécies, todos os grupos animais que a gente tem notícia. Se não for a espécie, vai ser um parente próximo ali. E isso repercute em vários fatores, tanto sociais, quanto econômicos, quanto de saúde pública, né? Que a gente está falando aqui tanto de comércio ilegal, a gente está falando de biopirataria, a gente está falando de bioterrorismo, muitas vezes são deliberadas essas introduções para causar prejuízos, por exemplo, a lavouras. Então, essa transferência aí, né, de animais, enfim, de tanto insetos quanto mamíferos, de uma parte para outra no globo, né? No território nacional, a gente tem as próprias leis, e para comércio internacional, a gente tem também regulamentações, que o Brasil, inclusive, é signatário, que é a Convenção Internacional para o Comércio de Espécies Ameaçadas de Extinção, tanto animais como plantas. E se a gente não se adequar às regulamentações que essas convenções nos impõem, né, muitas multas podem ser atribuídas e muitas perdas podem ser dirigidas ao país em que não está sendo regulamentado, ou seja, cuidado, né? Então, fica uma grande pergunta no ar, e isso vem me atraindo, né, desde 2019, aí, nessas pesquisas. Como é que a gente combate uma das maiores ameaças contra a conservação da biodiversidade do século? A gente sabe que muita discussão é direcionada no sentido de mudanças climáticas, por exemplo, surgimento de novos patógenos, como esses outbreaks, né, de pandemias generalizadas. Mas tudo está interconectado e esse assunto é pouco comentado e é pouco trabalhado, infelizmente, no grande círculo acadêmico brasileiro, em que a gente não tem, infelizmente, grupos consolidados de pessoas aí interessadas em combater o tráfico de vida silvestre. E o tráfico digital, né, a biopirataria digital, é o conceito de biopirataria aplicado para o meio digital, tá? É uma adaptação só, realizadas no meio digital, foi o que eu coloquei pós-conceitualização do termo. E por que esse comércio realmente é um problema? Então, isso sempre me questionou, sempre me deixou interessado em responder, né? Essa é uma demanda crescente, vai continuar crescendo, inclusive, é difícil de contornar, e envolve múltiplos atores e múltiplas cadeias também, tanto da retirada do animal como transporte, né? O que a gente gosta de falar no meio que é esquentar, né? Quando você vai juntando animais em uma parte, em uma região, para depois fazer a distribuição e depois a venda, né? Tanto o atravessador também como o destinatário final, que às vezes é inclusive você em sua casa que compra um papagaio retirado ilegalmente da natureza e não sabe, né? Então, é algo triste, muitas vezes nós mesmos estamos envolvidos, e isso é o que, infelizmente, aconteceu com as abelhas sem ferrão, está acontecendo com as abelhas sem ferrão, mas acontece aí, gente, com animais e plantas também, né, da nossa biodiversidade, numa escala muito grande. Há uma estimativa de que cerca de 23 bilhões de dólares são movimentados anualmente com esse tráfico, só perde para tráfico de drogas e tráfico de armas, e tem gente que fala que compete com o tráfico humano, né? Mas são 23 bilhões só com o tráfico de vida silvestre, e também 23 bilhões, ou 20 a 25 bilhões de dólares também, com tráfico de peixes, que aí peixes entram na categoria de recursos pesqueiros. Então, se a gente junta recursos pesqueiros e tráfico de vida silvestre, a gente chega a 40 e poucos bilhões de dólares aí movimentados anualmente, muita grana. Então, esses impactos aí vão desde da diminuição da disponibilidade de recursos, quando você introduz espécies em ambientes onde elas não estão originalmente, então ela vai ser competidora com a fauna local, e você diminui populações, porque você retira animais da natureza, então você gera extinções locais, e também você tem, como eu estou ressaltando, nessa mistura de inimigos naturais que é causada por esse spillover, né? Essa transferência aí de parasitas, patógenos de uma população para outra. E quando a gente fala das abelhas, vindo para o foco específico, né, da reportagem, na verdade, desse artigo que foi divulgado pela Bore, é um tema muito interessante, né? Se pergunta por que está na moda ter abelha, criar abelhas sem ferrão, abelhas, inclusive, europeias também nas cidades. Foi feito um trabalho muito bom no passado, há cerca de 10 anos atrás, 7 a 6 anos atrás, sobre o declínio global de polinizadores, né? Então, muitas pessoas se sensibilizaram com esse tema
e encontraram na criação de abelha sem ferrão, criação de apis mellifera, que é a abelha europeia africanizada, que é uma abelha introduzida no Brasil, como alternativa de combater esse declínio global de polinizadores, né? E isso começou a fazer o quê? Com que pessoas criassem mercados específicos para a comercialização desses indivíduos, já que havia tanta demanda. Então, a demanda aumentou, muita gente começou a se especializar em retirar ninhos, aplicar iscas na natureza, enfim. Só que a meliponicultura, tradicionalmente, é uma técnica, né, uma estratégia que conserva realmente as espécies. O problema que vem acontecendo atualmente no Brasil é que está sendo um tráfico generalizado, um comércio indiscriminado. Por exemplo, no trabalho a gente chama atenção para abelhas que estão saindo daqui da Amazônia, hoje eu estou morando na Amazônia, tá? Daqui da Amazônia para o sul do Brasil, para Santa Catarina, por exemplo. Então, é muito preocupante, né, tendo em vista o que a gente comentou. Então, o que é que eu fiz? Eu criei um mecanismo de monitoramento automatizado de anúncios, para que todas as informações dos anúncios que eu queria que fossem avaliados fossem feitas e eu tivesse esses dados aí meio que já, entre aspas, mastigados, porque quando a gente está trabalhando com anúncios em internet, enfim, propaganda, quando a gente está trabalhando com dados de venda online, a gente precisa ir em muitos sites, muitas páginas de sites, por exemplo no Mercado Livre, e avaliar uma por uma, né? Então, a gente precisa da informação de quanto está custando o produto, qual é a espécie que está sendo comercializada, então a gente tem que olhar as fotos, enfim. Então, eu contei com essa ajuda aí, né, dos motores, né, de automatização, e a gente fez essa abordagem aí tanto no Mercado Livre, né, esses marketplaces, OLX, enfim, também como na rede social Facebook. E a gente viu nesse trabalho que muitas espécies estão sendo, inclusive, ameaçadas, que são proibidas por lei de serem vendidas, né, sendo vendidas a preços muito exorbitantes. Teve, inclusive, um ninho de uma abelha que custava R$ 5 mil reais. Inclusive, soube depois disso tudo aí, durante as entrevistas e contatos que foram feitos depois da publicação do artigo, que tem gente vendendo até R$ 15 mil alguns ninhos de abelha. É uma coisa assim que é preocupante. Então, esse trabalho saiu no dia 1º de junho de 2022 e foi instantâneo, assim, 3 dias depois já estava em quase todos os jornais aqui do Brasil. Eu fui pedido logo imediatamente para, inclusive, fazer a tradução desse artigo para o português e saiu na revista Acta Biológica Paranaense. E a gente, né, caracteriza, mostra ali que no sul do Brasil é o local, na verdade, esses 3 estados do sul do Brasil são aqueles em que há maior demanda pela comercialização. Na verdade, é a venda desses ninhos, né? Que aqui é onde está a maior concentração de vendedores de cerca de 33 a 42 espécies de abelhas sem ferrão brasileiras. Inclusive, 3 delas são ameaçadas de extinção na nossa lista vermelha, né? E isso, logo que a gente viu que o artigo tinha sido aceito pela revista, que a gente fez, mandou esse release para a Bori publicou no dia 1º de junho, e também o INMA, né, que onde a gente fez a pesquisa, também publicou esse release, e aí pipocou. Foram muitas reportagens, eu dei entrevista para vários veículos de imprensa, fiquei na lista, inclusive, de muitas pessoas de blogs bons, né, blogs que estão preocupados mesmo com conservação e para contar a verdade sobre conservação da biodiversidade, para dar entrevistas. Até hoje, inclusive, sou procurado para falar de tráfico de vida silvestre por causa dessa grande repercussão que teve no trabalho. No final do ano passado, esse trabalho foi selecionado entre centenas de artigos da Royal Entomological Society. São 7 revistas que essa editora tem, e foram 20 artigos selecionados para representar essa editora na Conferência da Biodiversidade da ONU no Canadá. Então, foi um privilégio, né, uma honra muito grande para mim ter meu artigo representando, inclusive, o único artigo brasileiro representando conservação de insetos em uma escala global. Então, foi muito importante mesmo. E isso, se a gente for ver pós-artigo, né, como que a mudança do comportamento, a mudança das opiniões das pessoas, como foi grande, né? A gente não via pessoas falando sobre esse problema de você introduzir espécies de abelha sem ferrão, já que são brasileiras, né? Então, havia um consenso de que, se é brasileira, você pode pegar da Amazônia e trazer para a Bahia, por exemplo. E não, há pessoas realmente que prestaram atenção no que estava sendo dito e concordam, né? Enfim,
entenderam o prejuízo de fazer esse tipo de transferências irrestritas aí de um lugar para o outro, né, de abelha sem ferrão. Hoje em dia eu trabalho na Wildlife Conservation Society, aqui em Manaus, né, e eu sei que sem publicar esse trabalho, sem ter feito uma boa divulgação desse trabalho e sem ter participado das entrevistas, das mesas que foram abertas de discussão pós-publicação, né, porque ficou na mídia durante um tempo, aí eu sei que eu não estaria hoje, não teria passado, né, por esse processo de seleção que foi muito intenso e rigoroso, para ser hoje o coordenador do Programa de Combate ao Tráfico de Vida Silvestre da WCS aqui no Brasil. Né, já fica assim um gostinho de quero mais para os próximos capítulos, que pegando aí o gancho do trabalho, dessa discussão toda feita em cima da capivara, né, do rapaz aqui na Amazônia, que a gente está terminando um trabalho, vai sair provavelmente esse ano ainda, sobre exploração da biodiversidade para lucro online, né? Então, eu vou finalizar esse trabalho, quando for aceito, já vou mandar esse release para a Bori, e vamos ver se ele vai ser publicado e ter essa grande repercussão. Espero que tenha, né, como teve esse outro trabalho. Tá bom, gente? Eu deixo aqui meu contato com vocês também, tá bom? O papel da Bori na minha pesquisa com biopirataria digital foi muito grande, foi muito importante, e queria agradecer novamente a vocês por essa grande oportunidade de estar aqui hoje conversando contigo. Um abraço. Obrigada, Antônio. É sempre muito satisfatório, assim, tanto o depoimento da Marília quanto do Antônio, ver o que a gente pode fazer por vocês, assim, porque no momento que a gente é pesquisador e que a gente enfim, está trabalhando com editoração científica, às vezes falta abraço para conseguir fazer essa divulgação e chegar na sociedade de forma mais intensa. E é sempre muito bom ver que a gente consegue fazer isso por vocês, que dá certo. Também quero agradecer a Alba, que foi a ponte, né, e que está aqui assistindo, que a gente também trabalha com assessoria, com parcerias de assessorias da imprensa que recebem trabalhos inéditos de pesquisador e podem mandar para a Bori para capilarizar mesmo esse acesso, né? Com relação, acho que a gente já pode partir para as perguntas, que eu vi que o pessoal está muito empolgado, assim, com algumas dúvidas com relação ao momento de se mandar um trabalho para a Bori. A gente sempre aceita trabalhos assim que eles são aceitos, que recebem o aceite da revista científica, que daí a gente consegue trabalhar essa divulgação com mais tempo, porque tem algumas revistas que são muito rápidas na hora de publicar, né? Principalmente as do exterior, que tem um processo de publicação mais rápido. Então, no momento que é aceito o trabalho, manda para a Bori para a gente avaliar se a gente vai divulgar ou não. A Eliege comenta que tem muito pesquisador que não aceitam divulgar antes da publicação. Acho que dá para explicar que o material que a gente vai preparar, ele só vai estar público no momento que o artigo for publicado. Essa antecipação que a gente faz para os jornalistas que estão cadastrados é uma antecipação para eles terem acesso ao material para poder produzir os seus materiais. Então, ele não é divulgado antes de ser publicado na revista. Inclusive, a gente tem termos e compromissos que os jornalistas assinam para não divulgar aquele paper, aquele artigo científico. Ele fica ali na área restrita só para a consulta dos jornalistas. Então, eu acho que isso também é uma dúvida que muitos editores e cientistas nos trazem, assim, com essa relação de como que aquele jornalista vai manusear aquela informação antes da publicação na revista, né? A gente tem acordos para que eles não publiquem antes. Eu acho que eu já vou começar aqui com as perguntas do chat, né? Tinha essa pergunta sobre quando enviar as submissões. Tem outra que fala sobre os critérios, né, resgatando aquela questão que a Marília trouxe na apresentação dela. A gente está o tempo todo estudando critérios de curadoria que a gente usa na Bori. A gente tem 5 que a gente conseguiu definir, mas ainda é um processo muito intuitivo, assim, que a gente faz no dia a dia, enfim, que a gente faz a partir do nosso olhar jornalístico, né, e que às vezes essa ideia que tu trouxe de ter mais uma pessoa olhando para aquele material, acho que é muito rica, assim. A gente tem 5 critérios, basicamente diversidade de gênero, de tema,
de gênero do porta-voz, né, de tema e de área de conhecimento, a gente também procura diversificar. Aquela ideia que tu trouxe de insegurança alimentar ser uma pauta grande na Body faz sentido, porque a gente tem um apoiador nosso, o Instituto Ibirapitanga, em que a gente divulga pautas de sistemas alimentares de forma mais intensa. Então, a gente tem um olhar intenso para isso. Eu também te digo que, das revistas que a gente mapeia, a Cadernos de Saúde Pública é a mais difícil de se escolher um estudo só, porque os artigos de vocês, eles realmente têm esse impacto social muito grande, né? Não que outros artigos não tenham em outras revistas, mas tem certas revistas e temas que a gente consegue ver isso de forma mais clara. Então, sempre que chega a lista de artigos científicos da nova edição da Cadernos de Saúde Pública para o nosso e-mail, a gente tem dificuldade de selecionar um só. E às vezes a gente acaba selecionando só para não ter, sei lá, 3 artigos da Cadernos saindo na sequência, né? Então tem essa dificuldade. Eu acho que o trabalho que o Antônio trouxe dá para a gente também discutir esses critérios de curadoria que a gente usa. Um dos critérios que é muito intenso é essa questão do impacto social da pesquisa e de também contra-agendar a mídia. Assim, a gente surfa por determinados temas midiáticos que estão no noticiário, como foi o caso da Covid e da insegurança alimentar agora, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa preocupação de trazer temas que a gente considera importantes de estarem no debate público e que não estão sendo falados. E o Antônio trouxe essa questão da biopirataria digital, que é um tema que, enfim, pouco falado na academia e pouco falado na imprensa de forma geral, né? Pode ser que agora, até por causa dessa situação que aconteceu com o influencer da Capivara, se fale mais sobre essas relações, né? Relações ilegais, de troca com relação à fauna e à flora nacional, né? Então é isso, a gente tem essa preocupação de trazer temas para o debate público também, além de olhar para temas que a imprensa já está discutindo. Não sei se alguém tem mais alguma colocação sobre isso. Tem outra pergunta aqui. O Luciano, pode exemplificar como é o processo de interações entre os autores e a Body para divulgação? Talvez o Antônio possa falar um pouco sobre esse processo, como é que foi o processo, a tua comunicação com o redator, enfim, acho que é mais da tua alçada. Uhum. Na verdade, toda a comunicação com a Body foi feita pela Alba, que ela serve como ela é a comunicadora do Instituto Nacional da Mata Atlântica. Ela trabalhou muito como assessoria de comunicação durante o período, né? Então, a Body não, em momento algum, ela quis determinar o que é que teria que ser dito, por exemplo, no trabalho, no release. A Alba entregou o release pronto. Houve só umas sugestões assim, de alteração para que as frases ficassem mais, enfim, né, palatáveis, a leitura, não fossem tão impactantes em algum momento. Mas eu acho que foi facilitadora, né? Facilitou o processo de leitura, para ficar assim, mais claro. Então, desde o momento em que a gente se inscreveu na Body para mandar o artigo, até a submissão foi muito rápido, né? Na verdade, até a publicação para os jornalistas. E até, na época, eu até fiquei assim, nossa, mas eles falam que é uma semana, né? Seria bom que a gente tivesse submetido um pouco antes, porque, se eu não me engano, foram 3 dias de loucura, assim, muito rápido. Então, o embargo, a gente conseguiu pedir à revista, porque já ia sair o artigo, então a gente pediu para a revista para deixar para 3 dias depois. E aí a revista super entende, né? Essas revistas, inclusive, tanto nacionais como internacionais, tem já essa expectativa, né, de que os artigos precisam ter divulgação, precisa ter capilaridade na imprensa. Então, com essa justificativa, por e-mail simples com a revista, eles deram ok, deram um embargo para 3 dias depois, foi publicado e enfim, os artigos na mídia e as entrevistas só saíram após a publicação do artigo. Então, não foi, de fato, uma antecipação, ninguém queimou a largada, sabe?
foi algo muito bem conversado, bem trabalhado para que o artigo saísse e logo depois, né, com esse poder aí de novidade no ar, saísse. Inclusive, foi engraçado que foi bem na época que a Rainha Elizabeth faleceu, né? Então, a gente ficou competindo, assim, em alguns momentos com a informação da morte dela, que foi um evento, claro, trágico, né? Mas estava todo mundo falando sobre o assunto. Mas não era raro, né? Eu ver no jornal, assim, falando sobre a trágica morte dela, e depois já vi uma reportagem falando sobre as abelhas. Então, foi muito importante, muito mesmo, para mim, para minha carreira, enfim, essa publicação. E eu acho que para a galera, para a juventude, né, o pessoal novo que está entrando na academia, é muito importante. Acabei não falando sobre isso na apresentação, mas a gente sempre fica com essa dúvida, né? Como é que a gente vai fazer divulgação científica? Como é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai aumentar esse impacto dos nossos trabalhos para que as pessoas comuns, né, as pessoas que não estão conectadas com a ciência, lendo artigo científico que muitas vezes é em outra língua, né? É um vocabulário mais rebuscado ali, ou diferente. Então, poxa, a Alba me ajudou muito, até o jeito de me comunicar nas entrevistas, e a Bora, enfim, sem comentários, né? Cheguei longe, inclusive dei entrevistas aí para veículos internacionais já hoje, pós repercussão aí desse trabalho, e foi realmente muito bom, e aconselho todo mundo que tem trabalhos aí para sair, que segura a onda na revista, fala assim, ó, eu preciso de um embargo aí de uma semana, para também não deixar a Natália lá toda atarefada, né, para ler tanto release, e, enfim, publicar seus artigos, seus releases pela Bore, né, que tem uma capilaridade muito grande aqui. Espero ter respondido a pergunta. Obrigada, Antônio. O pessoal está perguntando um pouco sobre essa questão os prazos para enviar. Geralmente, é bom enviar com bastante antecedência, porque a gente tem que produzir o texto explicativo com alguns dias. O texto ele pode ser enviado tanto pela assessoria da imprensa quanto pela equipe da revista, se houver um jornalista que faça um press release. Daí a gente só edita o texto e lança pela Bore, que foi o caso do Antônio, do texto do Antônio. Ou, se vocês não têm essa pessoa na equipe, vocês podem simplesmente indicar, acho que também dá para indicar alguns trabalhos que vocês queiram divulgar, e a gente faz o texto explicativo, a nossa equipe faz. Então, tem esses dois caminhos. A negociação do embargo, a gente faz diretamente com o editor. Então, a gente trava o artigo no Cielo, ou, sei lá, quando o autor envia o artigo para a gente entra em contato com o editor da revista, avisando enfim, primeiro a gente trava no Cielo e avisa a data que a gente quer o embargo, e daí a gente avisa o editor daquela data. Então, sempre tem uma comunicação com o editor via e-mail para avisar que a gente vai antecipar aquele estudo, e daí, a partir do ok do editor, a gente entra em contato com os autores para produzir o texto. É mais ou menos assim que funciona esse fluxo. E, às vezes, quando os autores demoram para responder ou não respondem o nosso e-mail, a gente ainda volta para o editor pedindo alguma ajuda, caso o editor tenha um contato mais fácil com os autores. Então, mais ou menos isso. Não, antes de travar, a gente trava e depois comunica para o editor. É exatamente esse mecanismo que a gente faz, Jimena. Então, mas assim, o editor sempre está ciente do processo. Acho que é mais ou menos isso. Não sei, Marília quer fazer alguma colocação sobre... É rápido. Esse edital que a gente ganhou lá em 2018, a nossa preocupação era trazer o cientista para perto, né, da divulgação científica. Isso melhorou, quer dizer, depois da pandemia, porque ficou uma preocupação, ainda mais na minha área, enorme de falar. Mas é uma coisa ainda necessária. Eu não sei como é que a Bore faz esse esquema das entrevistas com o autor. Eu gostaria de saber mais, porque é necessário, é importante que o autor aprenda a fazer isso. Ótimo. Então, como é que funciona o processo? A gente lança o texto explicativo no nosso site e coloca o contato do pesquisador lá. Então, o jornalista que acessa o nosso site, ele vai direto contatar o pesquisador. E esse pesquisador, ele é informado de que ele precisa, para estar na Bore,
o texto está na Body, sendo divulgado pela Body, ele precisa estar disponível para jornalistas. No momento, assim, sempre que a gente sente, sei lá, a gente vai fazer o texto e o autor demora para responder, ou não responde, às vezes não responde, a gente já derruba aquela pauta. Mas quando ele demora para responder, a gente já sente, já acende um alerta de, se ele está demorando para responder a equipe da Body, dificilmente ele vai responder jornalistas de outros veículos. Então, a gente já tem já acende um alerta para vamos ou não vamos divulgar esse estudo. Depende muito, esse trabalho que a gente faz, claro, depende muito tanto da colaboração do editor, de dar o ok para divulgação, quanto dessa colaboração do próprio autor de ter esse entendimento de que ele precisa estar disponível para o jornalista naquele período de embargo para responder os jornalistas. É um trabalho muito difícil, porque a gente também recebe muitas negativas de autores, tanto de editores quanto de autores, que às vezes não entendem o processo, como o processo ele é novo, ele não é feito por muitos... a gente não tem essa cultura aqui no Brasil, a gente precisa sempre estar explicando como funciona, nem sempre eles aderem, e quando eles não aderem, a gente simplesmente não divulga, né? Mas o que a gente criou na Body para facilitar um pouco essa cultura de divulgação são workshops e treinamentos de mídia que a gente chama com autores, com pesquisadores e de áreas temáticas, né? Por enquanto a gente está fazendo treinamento de mídia em áreas que a gente recebe apoio, né? Que é a área da Amazônia e de sistemas alimentares, com grupos de pesquisadores para ensiná-los, capacitá-los a atender melhor a imprensa. Porque além de saber que da importância disso, né, que eu acho que quando tu sente na prática, como foi o caso do Antônio, como esse trabalho vai facilitar até a tua carreira profissional em termos de visibilidade, ou de trazer um tema que tu acha realmente muito importante que esteja no debate público, enfim. Quando se sente na prática, o autor fica mais aberto, mas enquanto ele não sente na prática, a gente tem que ensinar, está constantemente ensinando o pesquisador, capacitando e mostrando para ele a importância desse trabalho e como se fazer disponível para jornalistas, enfim, como é que acontece essa interação, por que o jornalista tem uma demanda muito mais apressada em relação a determinados pontos, assim, ele vai marcar uma entrevista com o Antônio para hoje à tarde, sabe? Ele não pode esperar até o final da semana. A gente vai formatando isso nos nossos workshops. Pode falar, Marília. Eu estou levantando isso porque eu tenho duas experiências muito ruins. Uma delas foi eu sou coautora desse artigo, o artigo foi publicado numa revista estrangeira, e nos pediram press release, a gente fez do jeito que a gente pode. Isso foi apropriado pelo Globo, foi o Globo, falando da necessidade de reabrir escolas, quando a gente apenas tinha dito que talvez não sejam as crianças a principal fonte de propagação da Covid dentro de casa. Olha, a pessoa que trabalha, que inclusive é a coordenadora do projeto, falou assim: nunca mais eu faço nada com a imprensa. Está sobrando para mim com muita delicadeza, porque ela tem razão, é pânico. E a outra experiência também foi muito curiosa, com colegas de departamento que publicaram um artigo dizendo que, se tivesse vacinado, tantos % das pessoas não teriam adoecido. Um desses sites de extrema-direita inverte e diz: olha, se tivesse... o Brasil conseguiu, o governo conseguiu proteger tantas milhares de pessoas. Percebe? Então, essa relação não é uma relação simples. Não é a disponibilidade, entendeu? É entender... Esse segundo episódio, o problema é que, no resumo, eles diziam apenas não sei quantos milhões, milhares. E aí eles diziam: apenas não, foi muito bom. É muito difícil esse trabalho. Esse outro artigo, na manchete, estava: as crianças podem voltar para a escola. A ponto do Bolsonaro sacudir o jornal e dizer: viu, eu tenho razão. Entendeu? Imagina. A gente tem... Eu não sei se é só uma questão da gente aprender, até porque os seminários são pouquinhos, né? Tem milhares de autores. Não sei. A pensar, eu acho que esse é um problema. Isso é um problema, sim.
Tem uma parte do nosso workshop que a gente fala muito de como o cientista pode controlar a narrativa em determinados pontos, sabe? Mas, enfim, isso minimiza um pouco. A gente também faz workshops para jornalistas, para criar uma consciência neles de como divulgar, como tratar a ciência e evidências científicas de uma forma mais responsável. E também, uma das questões que eu acho muito importante, assim, que surgiu com a Bori, é que o nosso texto explicativo, o texto que a gente faz sobre a pesquisa, diferentemente dos outros textos da imprensa, né? Ele é um texto que passa pelo aval, pela avaliação e é aprovado pelo cientista. Então, ali a gente consegue, pelo menos, controlar um pouco essa questão de não generalizar determinados resultados. Às vezes a gente interpreta um resultado de uma forma errônea, e daí o cientista está ali para apontar, não é exatamente isso que isso quer dizer, e daí a gente fica, enfim, corrigindo o texto para lançar ele da forma mais precisa possível pela Bori. E como a maioria das nossas repercussões são reproduções daquele texto, isso minimiza os erros, sabe? Mas, assim, claro que já teve texto da Bori que foi totalmente distorcido quando o repórter foi fazer aquela pauta sobre aquele texto. Isso acontece, e é um problema difícil de ser minimizado, porque tem jornalistas e jornalistas, a imprensa, enfim, a imprensa é um universo muito grande, assim, para a gente conseguir atacar todas as frentes, mas com certeza a gente precisa debater mais esse ponto, sim, que é um dos grandes pontos entre a relação do cientista com o jornalista, né? Só um comentáriozinho. Porque tem a questão dos novos cientistas, né? Tem a galera que é a minha, né, que já está a caminho da aposentadoria, e tem os novos. Quer dizer, a gente lá na ESP está fazendo um seminário no último semestre do doutorado para discutir o resumo e a divulgação científica do seu trabalho. É isso, é a galera que vai entrar, né, no meio acadêmico. Eu acho que a gente tinha que pensar mais sobre isso, fazer um material que pudesse ficar disponível na internet. Nós temos que juntar forças, cientistas, acadêmicos que dão aula, que estão lá orientando doutores e mestres, para fazer isso em escala, e numa escala maior, né? Uhum. Sim, com certeza, precisamos. Porque é isso, tem diferença de cultura entre cientistas que estão entrando, cientistas que já estão aí, enfim, jornalistas também têm isso, acho que vale a pena pensar. Tem mais uma pergunta no chat sobre a questão mais técnica do monitoramento, como que funciona, né? A gente acessa uma pasta compartilhada com o Cielo, em que a gente acessa os artigos científicos e consegue ver o material antes da publicação. É basicamente isso, a gente tem acesso, a equipe da Bori, né, tem acesso a essa base de dados do Cielo, ao artigo científico, e, enfim, as atualizações desse sistema, é por ali. O que significa travar no Cielo? A gente se comunica com a equipe do Cielo e define com eles assim a data de embargo que a gente quer para aquele artigo. A gente diz, a gente achou esse artigo interessante, a gente queria travar ele até o dia tal. E daí eles vão lá e travam no sistema, e a partir dali a gente consegue fazer o nosso fluxo de produção. Acho que é isso das perguntas no chat. Tem mais alguns comentários com relação à produção. Eu acho que é mais ou menos isso. Todo mundo concorda sobre a importância de disseminar a pesquisa científica para a sociedade. Eu acho que tem alguns pontos em relação à cultura de jornalistas e cientistas que a gente precisa alinhar e sempre estar atentos, né? Mas, no geral, enfim, isso aí é uma máxima, né? Que a gente precisa divulgar a pesquisa científica para a sociedade, a gente precisa, a forma é como fazer isso e como fazer isso da forma mais responsável e consciente possível, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se Antônio e Marília querem fazer mais alguma colocação, mais alguma questão com relação a... Eu acho que esse debate é muito bom, gostei muito, eu acho que a gente tem que ampliar. Transformar isso em algo pleno, em algo amplo. Eu acho que esse é o caminho. O Cadernos está disponível, absolutamente interessado nesse debate. Exatamente. Mais uma pergunta ali no chat. Desculpe, Antônio.
Não, Só Natália, com relação à parceria com universidades, a gente oferece, sim, parcerias de treinamentos para pesquisadores e universidades. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, até vou colocar aqui o meu e-mail, que daí a gente faz pacotes específicos para universidades e pesquisadores, sim. E essa parte dos treinamentos foi uma parte que surgiu como demanda, justamente por entender que somente divulgar pesquisa não era suficiente, né? Que a gente tinha que, de determinada forma, capacitar tanto jornalistas quanto cientistas para que essa comunicação seja mais eficiente. Agora, Antônio, desculpe te interromper. não, imagina. Não, é só uma coisa que eu acho muito interessante, assim, é que a gente vive numa época que tem muitos especialistas de YouTube, né? Muita gente que tem muita opinião e como tem muito marketing em cima dessas pessoas e muitas vezes tem muito comentário, muito conteúdo bom, né? Mas saber filtrar e saber realmente as informações que são válidas e as que não são, requer sentar um dia na cadeira, desculpe a palavra, estudar, comparar as informações que estão sendo veiculadas, que estão sendo jogadas na sua frente, assim, pela mão, né, nos tracinhos, no dedinho com o celular, e formar sua opinião. Então, o papel da gente, né, tanto a pessoa que assiste, quanto a pessoa que está divulgando as informações, passar informações aí boas, né, para quem vai receber, enfim. Então, acho que o estudante, o aluno, o futuro mestre, o futuro doutor, inclusive os pesquisadores já consolidados, né? Tem muita gente que tá na carreira que já está há algum tempo e tem dificuldade de fazer essa ponte. Realmente é complicado no começo a gente se adaptar à dinâmica de um jornalista, que é muito diferente da nossa dinâmica. A gente demora, às vezes, 1 ano e meio, 3, 10 anos para fazer uma pesquisa, e o jornalista quer conversar com a gente 2 horas depois, né? Vamos lá que a gente vai sair ao vivo. Foi isso que aconteceu comigo. Na Band, de manhã, todo mundo assistindo, no Brasil todo, ao vivo. Eu nunca tinha dado uma entrevista na minha vida. Então, é uma adaptação e a gente só se adapta quando a mudança é imposta, né? Ninguém se adapta, ou já vem predisposto, é congênita. Mas, enfim, é muito importante para todos os pesquisadores essa comunicação, se querem que sua pesquisa seja valorizada. Essa é a palavra que eu uso. Porque muitas vezes eu já participei de bancas de concurso público em que um avaliador, que infelizmente no Brasil é generalizado o problema de bancas de avaliação de concurso, inclusive eu cancelei minha carreira acadêmica universitária por causa deles, porque muitos concursos que eu participei estavam já determinados quem ia ser o escolhido, vale a pena mencionar isso. Triste realidade da academia brasileira, e que veio para mim e disse, tá, mas qual a importância da citogenética para a sociedade? Eu tive que lembrar ele, que eu falei, sem a citogenética, por exemplo, ninguém saberia o que é, por exemplo, no início, né, a síndrome de Down, né, uma trissomia, aí enfim, tem esse tipo de coisa. E isso era um pesquisador. Ele queria me derrubar, dizendo, essa citogenética sua aí não vai te levar a lugar nenhum. Enfim, né? É algo generalizado, assim, não é um grupo ou outro que tem dificuldade em entender a importância da pesquisa científica, não. É algo que realmente é uma mudança de cultura, né? Uma mudança de paradigma, e cada um tem a sua, é muito idiosincrático, assim, cada um tem suas próprias convicções, e quando a informação boa é repetida, eu acho que ela tem mais chances de ser consolidada, né? Ser construída aí na mente das pessoas. Era isso. Obrigado, viu, Natália? Obrigada, Antônio. Obrigada, Marília. Obrigada por tudo, para todos que nos assistiram. Eu fico aberta, assim, eu acho que esse debate não pode se encerrar aqui, eu acho que a gente pode até, enfim, pensar um pouco mais em como fortalecer essas parcerias. Já estou esperando esse novo estudo do Antônio chegar na Bore. Para a Marília, essa questão dos critérios de curadoria, como eu disse anteriormente, reforço, a gente está sempre repensando esses critérios e, enfim, problematizando o que a gente tem. Então, também fico aberta para a gente trocar algumas ideias com relação à curadoria dos estudos e também, assim, dizer que na Bore a gente faz essa seleção, mas a gente também está aberto aos editores nos darem indicação do que eles consideram relevantes também em determinadas edições das revistas. Assim, é um processo muito aberto
Eu acho que quanto mais diálogo a gente tiver com as revistas, com os pesquisadores, mais a gente consegue levar a ciência brasileira de uma forma mais intensa para a imprensa. Obrigada, gente, por nos assistir. Eu reforço que esse é um dos seminários, de uma série de seminários que vão acontecer para comemorar os 25 anos do Cielo, e que vão culminar nessa conferência em setembro, né? Mais informações no site da Cielo. E além, aqui na Bori a gente está coordenando esse, mas a gente também vai ter um no dia 10 de maio sobre uma oficina de mídia, né, em que a gente vai ensinar um pouco essas dicas práticas para os cientistas que querem se comunicar de uma forma mais eficaz com jornalistas e assumir esse controle da narrativa, como a gente chama. Vai ser um pequeno piloto do que a gente faz nos nossos cursos, assim, a gente formatou uma mini oficina do que a gente faz nesses treinamentos de mídia, e convido todos a se inscreverem, então é um evento gratuito também, no dia 10 de maio, às 10 da manhã, e reforçar que esse seminário está sendo gravado, que está disponível no YouTube, no canal do Cielo, e que os slides também estarão disponíveis na página do seminário no site 25.cielo.org. Então é isso, gente. Obrigada por nos acompanharem essa manhã. E um especial obrigada para o Antônio e para a Marília, que aceitaram esse convite para participar. Continuamos em contato e continuamos discutindo essa divulgação da imprensa, da ciência pela imprensa. Obrigada e bom dia. Obrigado, Natália.